E eu converso com a professora Ana Luísa Coelho Neto, coordenadora do Laboratório de Geohidroecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que comandou um estudo na região serrana do Rio. Professora Ana Luísa, boa tarde, obrigada por sua presença aqui no Repórter Brasil. A gente viu aí na reportagem do Marcelo Castilho muita tristeza, muita gente se sentindo impotente e vulnerável ainda porque não receberam casas. E você tem um estudo, né? Você fez um estudo nessa região, nessa área que foi atingida. A que conclusão vocês estão chegando com esse estudo, que ainda está sendo feito, né? Certo. Nós temos uma... Boa tarde a todos, primeiro, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar estudando desde o evento de 2011. Nós estudamos tanto a natureza do fenômeno em si, porque nós precisamos responder o que controla a detonação desses fenômenos e quais são os mecanismos. Enfim, tem um lado de pesquisa mais profunda para conhecimento e desse conhecimento que a gente possa orientar melhor as análises espaciais que permitam a gente detectar quais são as áreas que têm maior chance de ocorrência desses fenômenos e áreas que não têm, que são mais seguras, de modo que a remoção, a substituição de áreas mais perigosas nos dias de hoje possam levar as pessoas para áreas mais seguras. Mas a situação está pior ou está melhor? A gente viu aí muita gente que ainda não tem nada, pessoas se sentindo inseguras, ou melhorou alguma coisa ou continua pior do que naquela época? Não, a situação hoje é muito mais vulnerável do que em 2011. Não só pelas condições de terreno, mas também porque, depois de 5 anos, as pessoas ainda não estão sendo ouvidas de modo a se encontrar soluções que atenda às demandas dessa população. Um exemplo disso é que hoje nós já temos, dentro das prefeituras, as chamadas cartas de risco que foram elaboradas por órgãos do Estado e do governo federal. No entanto, essas cartas que foram construídas, elas foram feitas em curtíssimo período e sem dados apropriados, em escala de análise apropriada, gerando, por exemplo, no município de Nova Friburgo, uma carta que é praticamente toda vermelha, indicando a impossibilidade de ocupação e transferindo para a população a responsabilidade de futuros estudos de detalhe que possibilitem eles construir ou residir nessas áreas. Ô, professora Ana Luísa, agora me diga uma coisa, é muita coisa a ser feita, né? Agora, por exemplo, essas situações temporais de alta intensidade ocorrem em todo o país, né? Esse risco acontece também em outros lugares do Brasil, além do Rio. A gente está vendo a situação aqui do Rio, mas acontece também em outros locais do país? Olha só, eu acabei, inclusive, de fechar um estudo que mostra que esse fenômeno de deslizamento em áreas montanhosas ocorre desde 10 mil anos atrás. Só que antes... Em todo o país? Não, principalmente, isso é próprio das áreas montanhosas, que se concentram no sudeste e no sul do país, principalmente nessas áreas que recebem chuvas intensas pela condição atmosférica dessa região. O que é que falta, então, para prevenir? Falta é assumir que esse fenômeno é próprio da natureza dessas regiões montanhosas e que, portanto, o processo de ocupação dessas áreas requer um conhecimento da condição de terreno, para que a gente possa definir quais as áreas apropriadas e quais as que não são. E com urgência. Obrigada, professora. É urgente, né? Muito obrigada. Muito urgente. Ana Luísa Coelho Neto.